Equilíbrio. O que o Kung Fu tem a dizer sobre o assunto? Será que equilíbrio é muito mais do que andar na corda bamba? Não deixe de assistir esse vídeo até o final e descubra. A partir de agora, o canal que mudará para sempre seu entendimento de Kung Fu. Eu sou Guilherme de Farias, discípulo de mestre sênior Júlio Camacho, que foi titulado pela MUIAP 21 Martial Intelligence, ao qual passarei a me referir por Sifu neste vídeo. Através do legado que me foi transmitido por ele, eu convido você a apreciar o canal Kung Fu Lifestyle. A cultura clássica chinesa é a base filosófica que apoia o praticante do sistema Wing Chun de inteligência marcial. Uma dessas correntes de pensamento nos ensina que o corpo se delimita entre a parte superior da cabeça até o genital. Portanto, braços e pernas podem ser entendidos como instrumentos de preservação daquilo que é mais importante, proporcionando mobilidade, acessibilidade, interação e proteção. Marcialmente falando, os membros são armas para se defender ou atacar. E como todo dispositivo de combate, é imperativo que estejam posicionados de maneira que protejam o corpo. Por isso, o artista marcial posiciona a guarda à frente de si. Curiosamente, nosso estilo nos ensina a colocar nossos braços numa posição média referente ao corpo, que a princípio não parece muito eficaz para proteger pontos vitais da cabeça nem o genital. Fazemos isso para que a distância percorrida necessária para se alcançar essas extremidades seja a mínima possível, tendo assim a proteção dos pontos mais frágeis de forma rápida e efetiva, sinalizando proteção e combate. Para dar a você uma reflexão sobre a relação entre equilíbrio em nosso estilo, usarei o provérbio marcial da denominação MUIAP Wing Chun, que diz: pessoas caminham pelo arco, eu caminho pela corda. Lutar é preciso, viver não. Preciso no sentido de precisão e não de necessidade, como o nosso Sifu gosta de enfatizar, citando certa frase do pensador Fernando Pessoa. Por isso, o soco do praticante Wing Chun é reto, seco e sem floreios. O punho fechado possui a tensão imprimida à corda, quando esta se prepara para disparar a flecha, apoiada pela mão morteira, após o máximo de tensão ao disparo. Atingindo o potencial máximo deste último, temos o relaxamento. Mão e corda se confundem, pois possuem seu desenrolar de maneira parecida. O equilíbrio na experiência marcial pode ser aprimorado através do que chamamos de premência de morte. Isso significa que em todo momento há risco de morrer. Contudo, todo o processo é simbólico, inclusive a morte. Assim, extrapolamos a experiência para além do óbvio, fazendo com que o chute seja muito mais do que uma técnica, nos dando a experimentação do quanto que o equilíbrio é dinâmico, sendo justamente a percepção do desequilíbrio e a necessidade de se ajustar que nos ajuda a ficar de pé. Em outras palavras, caminhar por uma corda requer milhares de ajustes constantes, característica primária de todo artista marcial. Até porque, além da relação de equilíbrio do praticante consigo mesmo, expressa com a nossa guarda, é fundamental se relacionar de maneira equilibrada com o adversário. Pois a resposta para o ataque será de igual intensidade e abordagem, de maneira que a quantidade de energia impressa pelo adversário no golpe será devolvida contra ele. Isso acontece não porque usamos força, mas por haver uma estrutura corporal adequada, absorvendo aquilo que nos é ofertado e devolvendo de forma canalizada. Por estratégia, usamos membros inferiores versus membros inferiores e membros superiores versus membros superiores, para que as pernas cumpram sua função primária de nos manter de pé em segurança. Lembre-se, ao levantar uma perna, você perde grande parte da sua função básica. Dessa maneira, é importante chutar sempre de forma responsável. Outra relação de equilíbrio demonstrada na prática trata da agressividade, matéria-prima para o praticante de arte marcial. Existe uma relação de tensão e medo diante de um adversário, já que há a intenção clara de golpe. Por isso, o medo é comum para ambos os lados. Certa vez, meu Sifu comentou que praticantes de Wing Chun são inocentes e explicou que no ambiente marcial é importante que você não só acredite no que é dito, mas leve a sério. Se o adversário, através de sua postura corporal, indicar que vai golpear, acredite que ele irá. Por isso, não dê importância à chamada finta. Entenda como golpear na hora certa, quando o outro lhe oferece a abertura, sendo o momento da finta perfeito, já que indica ausência ou baixa agressividade, que neste caso é manifestada pelo golpe. Assim, uso o ambiente marcial para desenvolver meu equilíbrio emocional. Se você quer continuar descobrindo mais sobre a cultura da vida Kung Fu, não perca na próxima semana a inauguração da playlist Lupa Kung Fu.
onde você vai saber como o livro O Andar do Bêbado, de Leonard Mlodinow, ajudou o tutor Rodrigo Moreira a se aproximar do nosso Sifu e apreciar melhor o hábito de ler. Não perca nosso vídeo na próxima sexta-feira e descubra como o sistema Wing Chun de inteligência marcial é um estilo de Kung Fu tão eficiente que serve até para lutar. E para podermos, através do Kung Fu, apoiar você, comente, critique e principalmente pergunte. Não deixe de curtir esse vídeo e, claro, apertar o botão de inscrição. Sigamos juntos os caminhos do Kung Fu e nos encontraremos em breve na linha central.